Olá, eu sou o Dr. Lee, sou médico, neurocientista e gestor, atuo como professor titular de neurologia na Unicamp e também coordeno um grupo chamado GIGS, que é Grupo de Inovação e Gestão na Saúde, que nós estamos continuadamente olhando para as necessidades dos pacientes e do sistema de saúde, tentando buscar, digamos, novas maneiras, ferramentas para a melhoria dos processos e serviços, né, para a gestão de saúde cada vez mais eficiente. E o tema dessa nossa conversa é sobre como inovar. E talvez eu jogo para vocês a pergunta: como vocês inovam? Certamente vocês vão voltar num ponto crucial que é com o nosso cérebro, né? Com o seu cérebro no caso. O cérebro é uma estrutura fantástica, fascinante e que ela tem 86 bilhões de neurônios, as células funcionais, e interconectados com, né, diversas conexões que na casa de trilhões, formando uma rede neural. Essa rede é que confere a funcionalidade cerebral. Então, esse é um ponto bastante interessante e importante, porque tudo que nós fazemos, pensamos, lembramos, criamos, ela vem, digamos, desse funcionamento do cérebro. E o seu cérebro está, digamos, sintonizado para poder ter essas boas ideias, no caso em inovação, que é basicamente surgir boas ideias para atender às necessidades. Tem um ponto que eu gostaria de salientar, né? Quando que você teve uma sacada, uma boa ideia numa situação de estresse ou de confronto? Possivelmente você não teve. Pois estresse, que é uma resposta biológica do nosso organismo frente a um tipo de ameaça, seja ela externa, que a maioria das vezes é o caso, ou interna, né? Por você pensar demais, ela faz com que teu cérebro entre num outro modo de funcionamento, que é o modo de estresse de luta ou de fuga, né? E quando você está nesse tipo de funcionamento, as outras redes funcionais do cérebro, elas deixam de ser ativadas ou funcionam menos. E aqui inclui a rede cerebral, né, que estão aí relacionado com a questão da inovação, com a questão da criatividade. Isso aqui, vamos trazer esse contexto para as empresas, né? Digamos que boa parte das empresas, não digo boa parte, eu vou colocar aqui um modelo, né? Digamos que num turno de, sei lá, né, de 10 horas por dia, ou 8, aqui está fracionado, que você passe boa parte do teu tempo, né, apagando incêndio. Né? 60% do seu trabalho é apagar incêndio, enquanto que o restante 40% é a rotina diária. Apagar incêndio pode ser coisa simples, alguém te interrompe, te chama para fazer não sei o quê, ou realmente apagar incêndio de que uma coisa grave aconteceu e você tem que ir lá resolver. Será que você está trabalhando numa empresa como essa? Né? Se você está trabalhando numa empresa como essa, como você espera começar a inovar? Tem condições? Tem condições? Ah, não, nós vamos abrir uma sala bacana com uns sofás, uns puffs aí, bem tipo com a Californian Way, né, tal, coisa bacana. Tem condições? Isso vai solucionar? Então, eu queria trazer um enfoque de que realmente as empresas, as pessoas, precisam de realmente olhar para a questão da inovação do ponto de vista de neurociências, de realmente desafogar,
digamos, esse estresse tirar, para que o cérebro possa começar a fluir, funcionar e atender essas questões. Às vezes nem é preciso, digamos, vamos agora dar folga para todo mundo. Não é nem isso, é a questão de que o nosso cérebro não funciona num ambiente que é bastante estressante ou bastante bagunçado. Então eu estava até pensando numa maneira de apresentar uma possível, digamos, um ponto de vista que eu acho que poderia ajudar pessoas e empresas, né, frente ao que eu venho atuando aí. E eu criei um nome bacana aí que se chama Dojo, né? Vem pro Dojo do Dr. Lee. O que é isso? O Dojo, que vocês devem saber, para quem pratica artes marciais, é, é escrito em chinês, é Taozuan, ou então Wuquan, né, que é a sala de treinamento. E, de fato, a gente precisa de alguns elementos para que a gente possa desafogar esse cenário e começarmos a progredir na direção da inovação. E o Dojo começa com o número 1, que é disciplina. Disciplina. Então, você precisa ter disciplina para consigo mesmo, né? Então, isso a gente vê nas empresas em que não existe uma padronização das suas atividades, não existe uma disciplina de as coisas fazerem de uma certa maneira, né? Então, isso é um ponto importante, seja para a empresa ou como para você. A disciplina é um comprometimento, eu até diria um respeito consigo mesmo, tá? E que as pessoas e empresas precisam ter. Organização. Sem organização, ambientes bagunçados, você não tem uma agenda da tua atividade do dia, da semana, um planejamento, você não consegue realmente fazer com que as ações sejam colocadas em prática. É o que acontece muitas vezes nesse cenário. Você não tem disciplina, né, tal, porque você está aqui, você não consegue fazer tua rotina de uma maneira coerente, eficiente, e você não tem uma organização e que você tem que ficar aqui pagando incêndio. Então esses dois itens são muito, muito importantes das empresas começarem a resolver. E tem maneiras. Eu gosto muito de uma filosofia de gestão chamado pensamento enxuto, que visa, né? Eu até falo vive porque é uma filosofia, bem dizendo, de vida, de que você incorpora para si, levando alguns preceitos, mas que ele tem alguns princípios fundamentais, que é justamente o que? A melhoria contínua, tirar os desperdícios e fazer com que as atividades sejam feitas de uma maneira mais eficiente. Então vamos dizer que você consegue ter a disciplina e você consegue realmente fazer o teu trabalho diário de uma maneira mais eficiente. Vamos dizer que você consegue otimizar até 50% do teu tempo. E você começa a ter uma organização que você consegue, digamos, acabar com esse apagar incêndios em metade. E com isso, você consegue trazer aqui essa parte que é necessário para você começar a ter a possibilidade de inovação. E essa parte de inovação requer o quê? Jogo de cintura, flexibilidade e adaptabilidade. E você precisa ter os seus canais abertos, os olhos e os ouvidos, abertos de uma maneira a receber para você poder começar a inovar. Então fica aqui a dica Dojo, com 2 Os,
e até com o símbolo de infinito, mostrando a necessidade de sempre estar aberto às possibilidades.